dia, companheiros e companheiras. É um prazer ter cada um de vocês aqui conosco no nosso canal. Meu nome é Carlos Henrique, sou diretor de imprensa, juntamente com a companheira Marilda, companheiro Divino. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nosso amigo, companheiro João Torquato, diretor jurídico do CID-Prev Dev. Torquato, muito bom receber você aqui. Fique à vontade, a casa é nossa, né? E com certeza essa será a primeira de várias outras oportunidades que ainda teremos em fazer vídeo com você, entrevistando e buscando algumas informações para a nossa categoria. Torquato, hoje os servidores do INSS, eles enfrentam diversos problemas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre as principais lutas que os servidores do INSS têm neste momento. Bom dia a todos, bom dia Carlos Henrique, bom dia aos colegas que estão aqui nos assistindo. Primeiro eu quero dizer que há uma grande luta nossa dos servidores do INSS, que é pela carreira típica de Estado. Nós estamos lutando para implementar a carreira típica de Estado, é uma luta antiga, uma luta que vemos fazendo em vários movimentos de greve, né? Há uma perspectiva de poder isso agora com essas mudanças, talvez estruturais, acontecer, embora nós não podemos achar que isso vai acontecer a bel prazer. Sabemos das dificuldades que nós vamos ter que enfrentar para discutir, até mesmo porque o governo federal, o INSS, ele não sente e ainda não nos apresentou uma estrutura, uma proposta concreta para debater essa questão. É um debate que, segundo informações, está se travando dentro do Ministério da Economia, para esse Casa Civil também, mas nós não temos ainda nada de concreto para nós servidores. Ainda essa questão. Então, por isso é que nós estamos trabalhando em cima dessa questão que é a carreira típica de Estado. Agora, é árduo e é difícil para a gente dizer nesse processo. E uma outra questão também que nós estamos lutando muito é pelas condições de trabalho que hoje nós, servidores do INSS, vemos enfrentando. Primeiro, com a questão do sistema do home office, aonde, na realidade, o governo busca implementar uma série de centrais, né, fora da própria estrutura do INSS, que não está na estrutura do INSS, entendeu? Nós até entendemos que são atos infracionais, infracionais da questão para essa implementação dessas SEABs, na vida, SEABs, né, aonde descentralizou vários colegas de vários APS, e muitas vezes alguns trabalhos que eram feitos de forma presencial ou de uma forma onde você conseguia ter uma velocidade maior, fica através de tarefas que você chama cada um que está numa SEAB ou numa SEAB X ou Y. Você pode fazer determinadas tarefas e outros companheiros não. E isso o governo fez com quê? Para que eles implementassem a tal da produtividade dentro do INSS, mudando as regras daquilo que está estabelecido na própria lei, né? Então, é nesse sentido que nós entendemos que hoje está muito penoso essa questão da nossa luta em relação a todo esse movimento e que nós estamos lutando para que os servidores do INSS eles possam ter uma condição de trabalho digna, onde o governo hoje não oferece o equipamento de qualidade, os equipamentos estão obsoletos, aonde, na verdade, a questão da internet, quem compra e quem coloca é o servidor da sua casa. Se você quer ter uma produtividade boa, um atendimento melhor para a população, você tem que adquirir os seus equipamentos, que os equipamentos que entregue por parte do Estado, ele não atende a expectativa nossa. Nós já cobramos isso em reuniões com o presidente do INSS, com o diretor do DGPA, com o pessoal do DIRAT, e justamente para que nos dê equipamentos, para que nós possamos, a partir daí, atender melhor as demandas que chegam para nós. Então, são uma série de problemas que acontecem. A energia, quem paga somos nós, e ainda o governo ainda tem um desplante de implementar agora um comunicado de LAP número 3 de 2021, aonde os colegas que estão no trabalho, de teletrabalho ou no programa de gestão, eles não podem, no caso, se ausentar
né, ter o comparecimento, aquele atestado de comparecimento, porque eles dizem que não tem validade. Então, eles, inclusive, foram contra, né, se posicionaram contra a questão de que os colegas pudessem fazer isso, se ausentassem e eles fizessem a redução daquela meta e tal. Então, significa que é um trabalho hércules que nós estamos fazendo, né, justamente para dar conta das demandas e que o INSS também não está conseguindo enxergar e dar as condições, porque a gente sabe que quem está no trabalho remoto, né, ele é um trabalho que ele tem um desgaste também muito grande, até porque, às vezes, na própria casa das pessoas, você não tem o espaço adequado, você tem filho, tem esposo, tem esposa, e aí você tem que fazer uma nova readaptação dentro do teu espaço para atender as demandas. Fora dizer também que, com tudo isso, ainda a economia que o Estado está levando em detrimento daquilo que os servidores estão buscando atender a população. Torquato, nós sabemos que está em tramitação no Congresso Nacional a PEC 32, que nada mais é do que a chamada reforma administrativa. Como a vida profissional, não só dos futuros servidores, mas também dos atuais, será afetada caso a reforma administrativa seja aprovada? E eu gostaria também que você falasse um pouquinho do trabalho que o Sindiprev tem feito em relação à reforma administrativa, se colocando de forma contrária à reforma administrativa. Então, Carlos Henrique, a reforma administrativa, a tal chamada PEC 32, é uma reforma, ou melhor, uma desforma, vai estar desformando na realidade o governo, o Estado brasileiro, né? Está desmontando o Estado, né? O serviço público como um todo. Isso nós temos que dizer que a população tem que estar junto com os servidores, porque se ela não estiver junto com os servidores públicos, ela que vai ter uma grande perda, principalmente porque depois aquilo que o Estado tinha que oferecer a ela, não tem. E ela afeta frontalmente todos os servidores públicos federais, estaduais e municipais. Tanto os servidores ativos, atuais, aposentados, como também os futuros servidores que poderão vir. Hoje o governo federal ele tenta buscar a questão, caso passar essa reforma administrativa, consequentemente vai embutir uma série de penalidades nossas, ou algumas que podem ser já imediatas e outras que podem ser daqui a um período um pouco mais na frente. Mas, como a questão do fim do regime jurídico, que é uma parte fundamental para os servidores públicos federais. Acaba isso, o governo acaba contratando e mudando o sistema de contrato, novos contratos, inclusive contrato de experiência, contrato por prazo indeterminado, quer dizer, muda a estrutura e a dinâmica da questão. Afeta diretamente a questão da estabilidade do servidor público. Embora nós, servidores públicos, fizemos o concurso público, primeiro para não ficar a cargo de qualquer governo de plantão, mas para a gente possa dar um atendimento à sociedade e responder na altura com aquilo que, na realidade, a função exige, né? Em base nas nossas atribuições e na nossa parte do nosso código de ética. O governo busca fazer mudanças para que, caso seja aprovado essa PEC, essa questão da estabilidade nossa do servidor, em vez da gente passar por um processo que tinha que ser transitado e julgado e tal, eles mais a legislação e fazer com que uma lei complementar, um colegiado, na realidade, realmente faça, não gostou de você e tal, vai lá, te demite, e aí vai para o beleléu, não espera o processo ser transitado, julgado, ou aqueles processos de PAD que às vezes acaba tendo. Então, são algumas questões que hoje estão na ordem do dia, né? Esse é um ponto. Tem outras questões também que vedam vários direitos nossos, que já foram muitos direitos nossos tirados, com a tal das reformas trabalhistas, com a própria reforma da Previdência Social, que todos os caras fazem um bolo dizendo para a sociedade, quer dizer, mentindo para a sociedade, olha, isso vai ter economia, isso vai ajudar. Mentira, mentira. Eles estão fazendo lucro para o próprio Estado, entendeu? E tirando isso da parte da sociedade brasileira, da população, que a população deixa de ter aquele serviço que é direito e dever do Estado lhe conceder,
entendeu? Mas eles não fazem isso. E aí o Estado e muitas pessoas, a população ainda vai nesse engodo, nessa linha que o governo apresenta, e isso acaba dificultando, e depois quem vai pagar o pato também não é só os servidores públicos federais, estaduais, municipais, mas também a própria população que vai deixar de ter esse serviço. Então tem toda essa questão, tem um desmonte, tem a privatização do serviço público, o governo vai dizer assim, se você fizer greve, eu vou lá, te substituo e coloco o fulano. Então é toda uma forma que, se essa PEC passar, ela vai trazer vários malefícios para o conjunto dos servidores públicos, entendeu? E bem como a questão dos cargos de confiança, daquela questão de quem fica na estrutura, quer dizer, você pode trazer um terceirizado, colocar ali, o terceirizado às vezes vai mandar mais que você, que é o servidor público, entendeu? Você viu um exemplo agora do caso do IBAMA, vou dar um exemplo clássico do caso do IBAMA, onde um delegado da Polícia Federal, um superintendente que estava no exercício de suas funções, identificou, viu dolo no processo, mas por ser um governo de ocasião, né, simplesmente o ministro vai lá, se sobrepõe, porque não é aquilo que você tem que fazer, então ele vai lá e destitui. Quer dizer, tudo bem, como ali era um cargo de confiança, beleza, mas a questão funcional do trabalhador, que eu quero chamar a atenção, é que nós temos um dever cívico, cumprir aquilo que a Constituição nos diz para nós fazermos como servidor público. Nós temos todo um código de ética, nós temos todo um código que também nos dá as condições para que a gente possa falar a verdade e trabalhe em prol da população com a verdade, e não faça o jogo de cada governo que entra aí no poder e queira simplesmente fazer tudo. E se nós não fizermos tudo isso, ou não tiver servidores concursados, o que vai acontecer? Cada pessoa que vem vai ser cabide de emprego, de deputados, de governo X ou Y, e aí bota, e você não. E aí, meu amigo, perdeu a moralidade a questão do processo. Então, esse aqui é um grande detalhe também, que a gente tem. Se essa reforma administrativa passar, ela vai trazer uma série de prejuízos, mas tanto aos servidores como à população brasileira, uma vez que já estão tendo, e ainda vai ter muito mais. A gente vê aí o caso do fortalecimento do SUS, uma coisa que a gente preza muito, que tinha aquela emenda 29, né, que é para recursos mais para o serviço público. E, quer dizer, qual era a posição do governo, né, atual? É tirar, quer dizer, diminuir. E nós entendemos que você tem que fortalecer o serviço público, e nós aqui no INSS queremos que, já que o INSS é um serviço essencial para a população brasileira, onde a gente atende mais de 50 milhões de brasileiros, entendeu? Então, não é admissível que o INSS não tenha uma estrutura. Hoje a gente tem uma falta de servidores, mais de 15 mil trabalhadores que com precariedade na questão da nossa estrutura. E com isso faz com que o próprio INSS ele não se dê conta disso, o governo não quer se dar conta disso. E nós estamos cobrando através da nossa entidade maior também, que é a CNTS, né, buscando audiência, debatendo com o governo, com o presidente, com o secretário de Previdência Social, numa perspectiva de que a gente possa fazer todas essas alterações e que os servidores não venham a ser penalizados com essas mudanças que eles estão fazendo através de portarias e comunicados. E queria, só para finalizar também sobre esse ponto, ter um detalhe muito grande, né, ainda que é fruto da questão da reforma administrativa, a implementação do decreto 10.620, né, o qual eles buscam agora, que centraliza, né, todas as aposentadorias e a manutenção também das aposentadorias e pensões de servidores públicos, né, dentro do INSS. Todos aqueles que fazem parte de autarquias e fundações, eles estão subordinados ao INSS. Está na primeira fase esse processo, né? E com base nisso, eles criaram através de uma portaria, a SEAB-RPPS, né? Que vai ser a gestora, coordenadora de todo esse processo, para poder estar recepcionando
tanto as demandas dos servidores, que seja do IBAMA, que seja da Universidade Federal X ou Y, que seja do Instituto tal, e dos próprios servidores do INSS. Nesse primeiro momento, as coisas seriam feitas nessa linha, né? E nós entendemos que umas aposentadorias que hoje poderia estar sendo feita de forma mais rápida, consequentemente vai ter um atraso um pouco mais, primeiro, como eu falei inicialmente, pela falta de servidores, né? Que vai haver uma demanda muito grande, vai ter questão de você ter que reavaliar, você ter que, às vezes, fazer revisão de aposentadorias de A, de B ou de C, né? E tudo é uma questão. Embora diz, porque está descentralizado, qualquer colega a nível Brasil pode analisar o teu processo, você der entrada aqui em Brasília, por exemplo. Mas ocorre que, muitas vezes, tudo isso falta, às vezes, elementos, falta informações que aquele colega que está lá na ponta, talvez o processo não está todo bem instruído, e isso dificulta até voltar a ter um feedback e tal, então isso dá essa demora. Então, a gente quer colocar isso também e dizer mais. A falta de comunicação com que o INSS tratou e vem tratando essa questão. Que poderia muito bem a todos aqueles servidores, eu digo principalmente do INSS hoje, que são aposentados e são pensionistas. Eles tinham que ter uma comunicação direta com todos esses trabalhadores para que eles saibam para onde eles se direcionar, pedir suas informações, ver as suas demandas. Então, tem muitos colegas que ainda estão perdidos. Ontem mesmo eu atendi uma colega aqui que ela fez vários pedidos aos recursos humanos, e o recurso humano acaba não atendendo porque você tem que repassar a demanda para a SEAB e a RPPS. E, às vezes, isso acaba atendendo. Numa discussão que tivemos com o presidente do INSS e com o diretor do DGPA, e a própria representante que vai coordenar o processo da SEAB e a RPPS, a Érica, onde cobramos, de forma bem enfática, que abrisse e desse acesso aos servidores dos recursos humanos para que eles pudessem, pelo menos nesse primeiro momento, atender essas demandas pontuais que tem declarações de imposto de renda que está aí, né, para fechar, para as pessoas fecharem e tal, etc. E que eles conseguiram, segundo informações, assim, não vi, mas que eles iriam liberar o acesso para vários colegas dentro do recursos humanos para que pudesse, nesse primeiro momento, está dando um pouco esse suporte. Então, quer dizer, isso são atividades, são atitudes também, tanto do Sindiprev-DF quanto da CNTSS, onde identificamos esses gargalos e que nós entendemos que é fundamental fazer essas menções para ajudar, inclusive, os nossos servidores que, ora, estão nessa dificuldade também, às vezes, com base em informações. A questão da reforma, há uma pressão, né, do conjunto dos servidores públicos, né? E nós fazemos parte de pressionar também os parlamentares, junto ao Congresso Nacional, para que não seja aprovado essa reforma administrativa. Então, esse é um dever nosso, é um compromisso nosso com a categoria e com a população brasileira, no sentido de que essa reforma, da forma que ela está, ela não consiga ser aprovada. E nós estamos na luta, estamos participando dos atos junto, na esplanada dos ministérios, dos atos junto ao Congresso Nacional, obviamente com todos os cuidados com esse processo agora de pandemia, que a gente sabe que há dificuldades que tem, inclusive de uma mobilização maior, né, mas temos isso. Estamos fazendo já fizemos seminários, já fizemos várias lives discutindo essa questão da reforma administrativa, bem como os pontos cruciais da reforma da Previdência também. Fizemos também seminário, estamos fazendo vários outros debates e chamando a categoria para participar dessas atividades. Participamos e sempre estamos participando também de carreatas, né, de caminhadas. Tudo isso, um bojo de pressionar, estão buscando um contato com parlamentares, na perspectiva também de que a gente consiga fazer com que os parlamentares entendam a necessidade do serviço público e que essa reforma, da forma que ela está colocada pelo governo federal, ela só vem trazer prejuízo a todo o serviço público federal e a toda a população brasileira. É importante, Torquato, você falar o que você falou agora.
ou seja, do quanto a população ela será prejudicada com uma aprovação da reforma administrativa. Para a população vir para a luta também, para ela não ficar acreditando que essa luta é uma luta apenas dos servidores federais, que não é, na sociedade como um todo. E uma das coisas que prova isso é o SUS. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento de pandemia, e ai de nós se não fosse o SUS para tomar conta, né, para tratar da saúde daquelas pessoas que não têm plano de saúde, que aliás representam um quantitativo considerável da população brasileira. Então, nós queremos agradecer a sua participação aqui, muito contribuiu com o debate, com a passagem de informações para os servidores. E também queremos agradecer a você, servidor, que está visitando os nossos canais, as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, assistindo esse vídeo. Um grande abraço a todos.